Bom dia, queridos. Estava aqui refletindo nessa manhã e Deus falou grandemente ao meu espírito, porque eu costumo dizer que a voz do Espírito Santo de Deus ela é contundente, convincente e inconfundível. Ela não deixa margem de dúvidas porque a ovelha conhece a voz do bom pastor. E a palavra de Deus nos diz em Tiago 5 algo dentro de uma realidade que os caminhoneiros estão lutando. Os caminhoneiros estão lutando por algo que todo brasileiro tem que lutar. Por injustiças, por pagamentos exorbitantes, impostos, juros abusivos e tantas outras coisas. Essa corrupção que se instalou no governo desse país. E como cidadã, e eu creio que você também, nós temos que nos incomodar ao ponto de clamarmos todos os dias. Porque a oração move o braço de Deus. Mas eu estava aqui refletindo em Tiago 5. E eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos. A corrupção não tem se instalado só lá no governo. Mas a fraude tem se instalado em muitos altares das igrejas. Que Deus nos ajude a estarmos fora dessa realidade. Porque a palavra de Deus nos diz em Tiago 5, Tiago está falando para a igreja: atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. É uma palavra de juízo. E isso me emociona, porque o Espírito de Deus, ele fala ao coração, ao espírito dos profetas. Porque a Bíblia diz que Deus revela o seu segredo aos seus servos, os profetas. E eu creio que talvez Deus tenha falado com muitas pessoas nessa face da terra, porque este é um momento crucial da igreja. E, continuando o que a Bíblia diz no versículo 2, as vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. Ele está falando para a igreja. Não se trata que você não possa ter riqueza. Mas que se ela for mal administrada, Deus vai requerer de ti, sim, meu irmão. Deus vai requerer de ti, minha irmã. Porque de Deus não se brinca, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso ele colherá. Versículo 3 diz: o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos. Que o Senhor nos ajude. Porque a palavra de Deus é bem clara. E há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Que não seja você nem eu, meu irmão, que está acumulando tesouro na terra. Porque vai ficar aí para o anticristo usufruir. Se nós, neste momento atual, não semearmos de forma digna dentro da realidade que Deus tem para nós como igreja. Aí a palavra de Deus nos diz: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. Ele está falando aqui dos missionários. Aqueles ceifeiros que trabalham em missões urbanas, missões nacionais, missões mundiais, que entram em lugares que você e nem eu podemos entrar, talvez, né? Porque Deus chama cada um de acordo com o seu querer, porque o propósito de Deus é santo. Então, houve alguém que se dispôs a estar em lugares como igreja perseguida, que são lugares que os cristãos são grandemente atingidos, perseguidos e mortos por amor ao evangelho. Mas eu quero dizer uma coisa. Que Deus nos ajude a entender isso aqui. Que diz claramente: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. Muitas igrejas no Brasil têm retido dinheiro com fraude dos ceifeiros do Senhor. E nós temos que rever os nossos conceitos e valores e nos arrepender diante do Senhor, porque Deus irá requerer de ti, homem de Deus e mulher de Deus. Deus está requerendo de ti, membros,
que muitas das vezes Deus manda você semear em algo específico no reino, você retém o dinheiro por causa de uma avareza. Este é o momento de Deus para a nossa vida, porque nós temos que entender o propósito de Deus, porque o propósito de Deus é santo. E a palavra de Deus é bem clara, que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Até que ponto nós temos propagado a verdade? Outrora, a gente investia muito em materiais evangelísticos e saíamos às ruas. Não se vê mais falar em cruzadas evangelísticas, não se vê falar mais em evangelismo de massa nas praças, nas quadras, nas ruas, de porta em porta. Deus quer que entendamos, fomos chamados para ir ao incrédulo e propagar o evangelho do reino. Mas nós retemos essas verbas. E a palavra de Deus nos diz: tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, ou seja, tem pensado no seu próprio umbigo, uma vida individualista, uma vida fútil, que só pensa em si próprio. Que Deus nos ajude a entender esse mistério, porque isso está fora do contexto do evangelho. Que nos voltemos ao cerne do evangelho de Cristo Jesus, porque o evangelho de Cristo é diferente do que temos pensado. Ele requer de nós uma vida de renúncia, uma vida de cruz. Que saiamos da zona de conforto para vivermos o verdadeiro evangelho genuíno de Cristo na terra. O Senhor está às portas para buscar a sua igreja. E a palavra de Deus nos diz: tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Se nós às vezes não sabemos ter resistência diante de adversidades que surgem diante de nós na vida financeira, etc. Imagina o missionário que está no campo. Muitos deles estão voltando. Não é porque eles querem voltar. Estão voltando porque a igreja achou melhor investir numa parede do que investir na vida dele. Não que a igreja não pode ser reformada no sentido físico, mas onde fica a prioridade? Para Jesus é mais importante vidas do que a parte física do local. E Deus quer que entendamos isso. Tendes condenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência. Quantos missionários que eu ouço que choram porque quando vão ver no banco o dinheiro não caiu, aí a liderança local dá uma desculpa esfarrapada. Aí a liderança local entra em contato e fala assim: olha, manda dizer ainda, né? Eu sei de ciência porque muitos missionários choram, entram em contato, não só comigo, com muitos outros pastores, porque eu não sou a única, exclusividade é só de Jesus. Mas muitos missionários atendem, aí quando vão ouvir, é uma secretária dizendo assim: olha, nós não vamos depositar o seu dinheiro esse mês, porque nós vamos fazer a obra Y lá atrás da igreja. Falei: Deus, eu tenho certeza que se ele investisse na obra física e não deixasse de semear na vida do missionário, Deus não deixaria de ser fiel. Mas nós ficamos com essa mesquinharia, essa avareza local, porque temos que fazer templos faraônicos para competir com outras denominações. Que Deus nos ajude a entender que isso não é evangelho. Evangelho não é isso. A palavra de Deus nos diz, Ele está trazendo uma palavra de juízo para nós como igreja dele. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude. Você já imaginou, meu irmão? Talvez aquele dia Deus falou assim: pega esse dinheiro que você vai comprar uma Coca-Cola e vai lá depositar no gasofilácio, discriminando: olha, é para missões, é para o missionário. Você foi lá e comeu porque o seu ventre fala mais alto. E a palavra de Deus diz que isso aconteceria nos últimos dias. Muitos comiam, bebiam, dariam-se em casamento nos últimos dias, como no tempo de Noé.
Hoje em dia eu nunca vi tanto crente comilão, excessivamente. Se pedirmos para fazer jejum, vai ter muita dor de cabeça e muito problema estomacais, se mutilando eles, porque eles já não se separam mais para Deus. Eu estou falando aqui não como sensacionalismo, mas o Espírito Santo que nos constrange. É latente no nosso espírito, porque nós fomos recriados pelo Espírito de Deus. E é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós estamos tão alheios, detalhando tantas coisas que estão acontecendo no país em termos de corrupção. Mas eu quero te dizer, nós como igreja brasileira temos que nos arrepender de nós mesmos, porque no início dos anos 80, dos anos 70, quantas profecias foram liberadas de que o Brasil seria um celeiro missionário para as nações. Como? Se a igreja se perdeu no meio do caminho e investe em muitas coisas, mas não investe-se na íntegra em missões. Que Deus nos ajude a entender essa palavra de Tiago 5, porque ele estava falando para a igreja. E a igreja do século 21 não é diferente. Que essa fraude possa sair dos nossos altares. Que essa fraude possa sair das nossas vidas. Para que possamos investir com dignidade na vida desses missionários que têm desbravado os lugares, que têm desbravado o sertão do país, que têm desbravado as nações europeias que tão frias estão em alguns lugares específicos, que têm desbravado a África, que têm desbravado lugares como o Oriente Médio e têm dado o seu pescoço por amor a Cristo. Que nós possamos entender quantos na Coreia do Norte se escondem para continuarem propagando o evangelho sem serem descobertos, porque senão podem morrer. E você, meu irmão, tem orado? Qual tem sido a sua semeadura para essa realidade que a Bíblia nos declara em Tiago capítulo 5? Que Deus nos ajude a voltar ao cerne do evangelho através de um arrependimento genuíno, não só de falácia, mas no bolso, porque o nosso bolso também tem que ser convertido ao cristianismo, em nome de Jesus. Amém.